Irmãos, bom dia. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos relativos à cosmovisão cristã. Mas antes eu gostaria de fazer aqui uma breve, espero ser breve, recapitulação, que geralmente minhas recapitulações são um pouco demoradas. Mas é só para contextualizar os irmãos que não estavam aqui presentes nas primeiras aulas e renovar as forças da memória dos irmãos que estavam aqui nas aulas anteriores. Ok? Primeira aula, nós analisamos a história de um conceito. Nós fizemos aquilo que os estudiosos chamam de uma investigação, status questionis, o estado da questão. O que é isso? Nós procuramos a origem, a raiz de um determinado conceito, ideia ou problema. Pesquisamos as pessoas, os estudiosos que trabalharam o assunto ao longo da história para termos uma maior compreensão do seu significado hoje. Então, o que nós fizemos? Nós analisamos uma pessoa que é meio que consenso entre os estudiosos que foi o primeiro a utilizar a palavra cosmovisão. Ele era alemão, portanto usou a palavra Welt, que significa mundo, e Anschauung, que significa percepção ou intuição do mundo. Os irmãos se lembram quem era essa pessoa? Kant. Em 1790, em seu livro Crítica do Juízo, traduzida no português pela editora Vozes, com o título Crítica da Faculdade de Julgar, vocês podem perceber que ele vai utilizar essa palavra, mas com um detalhe aqui importante, não com o significado que tem hoje. Se você olhar o contexto, você vai verificar que ele utilizava num sentido de experiência sensorial, isto é, experiência dos sentidos. Então, tudo parece indicar que quem cunhou essa palavra foi Kant. 2 anos depois, um dos seus discípulos e um dos precursores do idealismo alemão, chamado Fichte, vai usar de maneira ligeiramente diferente essa palavra. Outro discípulo dele, chamado Schelling, também vai utilizar a palavra, e nós vamos ver que, à medida que se avança na história, esse conceito vai tomando forma até chegar àquilo que nós entendemos nos dias de hoje como cosmovisão. Outros alemães também se apropriaram da palavra. Nós vimos como o próprio Nietzsche, como o próprio Heidegger, e nós verificamos que este conceito extrapolou as fronteiras da Alemanha, como, por exemplo, a utilização do dinamarquês Søren Kierkegaard. Ele utilizou também o conceito. E aqui, 2 fatos importantes que eu quero compartilhar com vocês, relembrar vocês a respeito desse conceito. Se os irmãos se lembram, Kierkegaard, ele vai utilizar esse termo num sentido mais amplo, querendo demonstrar que cosmovisão, uma visão de mundo, não é meramente uma abstração, um conjunto de pressupostos por meio do qual eu interpreto o mundo. É mais do que isso. É uma vivência no mundo. Então, nós jamais podemos separar a nossa teoria, o nosso conhecimento, as nossas ideias, as nossas crenças, com a nossa prática. Quem realiza a prática sem conhecer, sem buscar conhecer os seus pressupostos por trás dessa prática, suas ideias por trás dessa prática, é como dizia, talvez um dos maiores filósofos que o Brasil produziu, chamado Mário Ferreira dos Santos, é ser um bárbaro puro. Quando você busca prática sem refletir o porquê você faz aquilo, você é um verdadeiro bárbaro. Então, continuando essa análise, Hegel também vai falar uma coisa muito importante, e eu quero compartilhar com vocês. Eu falei isso na primeira aula. Hegel vai dizer, a respeito do artista, quando pinta um quadro, não é a ideia que se tinha anteriormente, uma ideia aristotélica de que a arte imita a natureza. Ou melhor, não, é isso mesmo, a arte imita a natureza. Quando alguém produz um quadro, quando um artista produz uma obra-prima, ele não está somente representando a natureza ali no quadro, ou qualquer outra coisa. Mas ali nós temos uma expressão de uma
cosmovisão. Eu quero dar dois exemplos interessantes aqui para vocês. Um está bem próximo de nós. Eu até comentei aqui a respeito da cidade administrativa, os irmãos estão se lembrando disso? Tanto a cidade administrativa, como, por exemplo, também a própria Brasília, o Distrito Federal. Vocês já perceberam aqueles prédios governamentais? Quem já ouviu falar em Oscar Niemeyer? Eu acho que a maioria aqui das pessoas. Ele participou da formação daqueles prédios, ou seja, ele era o arquiteto, não somente ele, outros também. E Oscar Niemeyer era declaradamente socialista. Então, quando você olha para aqueles prédios imponentes e grandes, existe um conjunto de pressupostos por trás daqueles prédios. Por exemplo, um prédio imponente do Estado, o que isso quer representar? O Estado é vigoroso, o Estado é forte, o Estado está presente. Você pode perceber também que a cidade administrativa está um tanto afastada do centro, assim como no Distrito Federal. Por quê? Porque isso vai dificultar o quê? Manifestações, mostrando, olha, não mexa com o Estado. O Estado está seguro, ele deve ser protegido. Então, todos esses pressupostos estão aí atrás, até mesmo na arquitetura. E nós, como cristãos, devemos fazer o possível para sermos sensíveis a estas coisas. Porque a mudança de ordem, a mudança da estrutura de uma sociedade vai acontecendo como? Paulatinamente, vai acontecendo aos poucos. É claro que existem momentos, como a Revolução Francesa, por exemplo, que há uma ruptura abrupta, há um momento onde, em pouco tempo, praticamente tudo muda. Mas, nos dias de hoje, você pode perceber que o pensamento vai cada vez mais infiltrando em nossas igrejas, em nossas escolas, e nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Outro exemplo que eu dei também foi o exemplo, na verdade esse exemplo não dei, quero dar aqui agora, de maneira bem rápida. Quem já teve a oportunidade de estudar também a arte, tanto a arte medieval quanto a arte da Renascença, você vai perceber uma mudança, você vai perceber uma transição. Enquanto o homem medieval, por exemplo, quando pintava, a maioria das suas obras não era a preocupação desse homem medieval a técnica, ou seja, reproduzir perfeitamente o homem e a natureza, porque ele estava muito mais preocupado com a pedagogia. Ele estava querendo apontar no quadro para o transcendente, principalmente aspectos religiosos, enquanto que o homem da Renascença está muito mais preocupado com a técnica. Aí você vai ver então obras, por exemplo, como de Michelangelo e outros, onde você vai ver uma perfeição anatômica, inclusive do homem e às vezes da própria natureza. Como um historiador, em sua monumental obra chamada A História da Civilização, Will Durant dizia, o homem medieval buscava glória celestial, enquanto o homem da Renascença, aos poucos, começou a buscar mais a glória terrena. É interessante notar que um homem chamado Francis Schaeffer disse que no início isso foi positivo, porque enquanto o homem medieval estava num determinado extremo, buscando somente as coisas celestes e quase que escapando deste mundo, o homem da Renascença tentou resgatar, buscar a beleza desta vida. Só que cada vez mais, com o tempo, a natureza acabou engolindo a graça, de maneira que agora o homem esquece dos universais, esquece dos transcendentais e só está preocupado com a sua vida atômica, as suas particularidades. E a gente vê nos dias de hoje, numa sociedade de consumo, as pessoas preocupando só com o seu próprio umbigo. As pessoas são fortalezas em si mesmas. Não estão preocupadas com o transcendente, não estão abertos para o transcendente, como dizia o filósofo Eric Voegelin. Então vejam, meus irmãos, a importância dessas coisas. E a gente precisa estar atentos, porque às vezes estas coisas vão se manifestar como símbolos. E nós precisamos estar atentos a essas coisas também. Nós vimos também que um homem chamado James Orr, um presbiteriano escocês, familiarizado com a literatura alemã, vai se apropriar desse termo e vai aplicá-lo. Ele vai ter uma obra no século XIX chamada Uma Visão do Mundo e dos Homens, onde ele vai mostrar o seguinte: olha, nós temos que pensar o cristianismo como uma visão de mundo também. Doutrinas específicas são importantes? São.
mas deve ser mais do que isso. Então nós vimos homens como Kuyper, Hermann Doiver, Gordon Clark, e nós chegamos à conclusão de que a definição, talvez não perfeita, mas apropriada, de cosmovisão cristã é mais ou menos assim. É um conjunto ou rede de pressupostos. Esses pressupostos, nós procuramos organizá-los. Esses pressupostos, eles são bíblicos para que nós possamos interpretar a realidade tal como ela é, mas não somente isso, mas para também vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. Corandel, uma vida na presença de nosso Senhor. Cosmovisão é isso. Aula de número 2, e aqui eu vou ser breve. Nós destacamos uma coisa muito importante. Eu não quero aqui, meus irmãos, obviamente as minhas críticas, elas não têm o propósito de difamar a pessoa. É só apenas apresentar uma perspectiva que eu considero mais correta. E esse homem chamado James Smith tem muito a contribuir para a igreja. O que eu só queria destacar aqui com os irmãos, que por exemplo, ele diz aqui na página 33, que primeiro nós oramos, e depois de orar, nós cremos. Depois de orar, nós conhecemos. Só que quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo isso. Eu vejo uma simbiose. Eu vejo o quê? Eu vejo isso acontecendo de maneira intercambiável. Eu busco conhecer e oro. Eu oro e busco conhecer. Isso é tão interessante que no primeiro capítulo do primeiro livro das Confissões de Agostinho, nós vimos aqui, ele diz o seguinte: o que eu devo fazer primeiro? Louvar a Deus e depois conhecê-lo? Ou primeiro eu devo conhecê-lo e depois louvá-lo? E ele mesmo vai dizer, olha, talvez se eu louvá-lo, se eu invocá-lo, não conhecendo, pode ser que talvez eu louve outro. Então, o que eu devo fazer? Partícula da tua criação, o que eu devo fazer? Ele diz, eu devo invocar, buscando, conhecendo, louvando. Percebe? Essas coisas precisam estar juntas. Porque como eu posso orar, como eu posso buscar, se eu não conheço o meu objeto de conhecimento? O meu objeto, aquele que eu estou procurando conhecer, aquele que eu estou procurando louvar. Nós precisamos então refletir sobre isso. Intelecto, ideias são importantes e elas estão entrelaçadas com os nossos desejos, com a nossa memória. Essas coisas estão unidas. E aqui até aproveitando, o seminarista Pedro Stoffel disse hoje aqui sobre a nossa defesa da fé como uma atividade intelectual. Mas não pode ser só isso. Porque como nós observamos ali, o texto diz que além da defesa intelectual, existe uma defesa que é a nossa própria vida, a nossa própria ação. O texto mesmo vai dizer que as pessoas estavam sofrendo por causa de Cristo. E o meu bom proceder diante disso era um testemunho fiel daquilo que eu acreditava. Percebe? As coisas estão juntas? As coisas estão unidas? Ok. Terminando então a segunda aula, o que nós analisamos? Nós analisamos que muitas vezes, quando as pessoas apresentam uma cosmovisão, elas começam tratando sobre Deus, ou sobre cosmologia. Mas nós demos um passo anterior. Foi o passo relativo ao que mesmo? O que a gente trabalhou? Oi? Conhecimento. A teoria do conhecimento chamada de epistemologia. Nós vimos que os céticos não nos fornecem o conhecimento adequado, até porque eles acreditam que há uma busca incessante pela verdade, porém você nunca pode alcançá-la, você não pode ter posse dela. Nós temos também o empirismo, que nós vimos que tem as suas falhas, por ser sempre uma falácia formal, porque eu sempre começo do particular para chegar a conclusões universais, o que o empirismo não pode fazer. O empirismo é um recorte da realidade, não é o modelo da totalidade do universo, e nós vimos que o racionalismo também tem as suas falhas, porque apesar de ser um pouco melhor por trabalhar principalmente as leis da lógica, as principais leis da lógica, como a lei da não contradição, a lei do terceiro excluído e a lei da identidade, eles acabam não tendo um corpo doutrinário de maneira tal que isso possa ser desdobrado em uma ética saudável, em uma política saudável, em uma sociologia saudável, em uma biologia saudável e por aí vai. Pronto. Eu sempre falo que as minhas recapitulações são breves, mas sempre são pseudo-breves. Mas eu acho que elas precisam ser ditas. Hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito das origens. Nós vamos falar um pouquinho a respeito
de quem Deus é. Mas olha que interessante. Nós vimos que só existe uma forma coerente da maneira pela qual o conhecimento chega até nós. Os irmãos se lembram? É Deus. É Deus que fornece o conhecimento. O Provérbios vai dizer isso. É o próprio Senhor que vai fornecer ao homem conhecimento. Uma doutrina antiga, uma doutrina que foi bem elaborada pelo Santo Agostinho como a doutrina da iluminação. Então, o conhecimento não vem meramente por esses casos como eu acabei de apresentá-los, mas é o próprio Deus que nos concede o conhecimento. Mas nós precisamos refletir. Será que Deus é um delírio? Existe um livro chamado Deus, um Delírio. Alguém aqui já ouviu falar? Já leu, do Richard Dawkins? Eu coloquei um sinal aí de interrogação. Será que Deus é um delírio? Será que nós podemos justificar a nossa fé? Será que nós podemos fazer uma defesa da nossa fé no que diz respeito à existência de Deus? Algumas pessoas vão dizer que até mesmo o termo existência não pode ser destacado ou colocado para Deus, porque existência significa também vir à existência ou nascer. E pelo fato de Deus não existir, Deus não nascer, Ele não existe. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. O ponto é, Deus existe? E eu quero fazer um exercício com os irmãos aqui agora. Eu comecei a fazê-lo domingo passado. A verdade existe, meus irmãos? A verdade existe? Quem aqui acha que a verdade não existe? Por favor, fique à vontade, ou não, né? Quem acha que a verdade não existe? Pensa na ideia em si. Se você disser que a verdade não existe, é verdadeiro que a verdade não existe? Se você dizer que a verdade não existe, esse não seu é verdadeiro ou falso? Então perceba que é um princípio inescapável. Se uma pessoa fala assim para você, olha, a verdade não existe, basta você perguntar para ela, é verdade que a verdade não existe? Segundo exercício, a verdade é eterna? A verdade é eterna? Suponhamos que alguém diga que não, a verdade não é eterna. É eternamente verdadeiro que a verdade não é eterna? Estão acompanhando? Por favor, se não acompanhar, me fala, que aí é importante essas deduções. Terceira dedução, a verdade é imutável? Se você disser que não, esta declaração sua é imutável? Percebe as contradições? É inescapável a ideia de que a verdade existe, de que a verdade é eterna e de que a verdade é imutável. Você consegue relacionar aquilo que é eterno, imutável, que existe na materialidade da existência? Você consegue pensar em algo que é material e é eterno e imutável? Então a verdade é imaterial também. E olha que interessante, a mesma verdade está na minha mente e está na sua mente. E um corpo pode ocupar dois locais ao mesmo tempo no espaço? Um corpo não. O que é material não. Mas o que é imaterial pode, porque a verdade está na minha mente e está na sua mente. E, consequentemente, nós percebemos também que a verdade é algo mental. Porque nós estamos aqui a todo momento utilizando o raciocínio para falar a respeito da verdade. Mas o que une a minha verdade na sua verdade? A minha verdade da sua? Eu sou um ser finito. Portanto, deve haver alguém com uma mente superior onde se fundamenta toda a verdade. Essa verdade, portanto, é Deus. Esse é o chamado argumento da verdade, que é muito trabalhado por Agostinho, mas não dessa forma que eu apresentei para vocês. Você vai encontrar essa forma descrito passo a passo em um livro chamado Questões Últimas, do Ronald Nash e do próprio Gordon Clark também. Alguém aqui teve dúvida em cada uma dessas deduções ou não? Ficou claro? Segundo argumento, argumento moral. Ou existe uma moral absoluta, ou existe uma moral relativa, ou não existe esse negócio de moral. Você tem essas opções. Não existe. Mas será que elas são verdadeiras?
Será que você pode dizer isso mesmo? Vamos pensar aqui um pouquinho. Suponhamos que nós afirmemos que matar é errado. Não vou entrar aqui em detalhes aqui. Não, mas, Lucas, e legítima defesa? Não é isso não. Vamos pensar de maneira bem geral. Matar é errado. Se não existe um padrão, uma legislação absoluta, isso não é nada mais do que uma mera opinião. De maneira que efetivamente não poderia haver nenhuma legislação sobre isso. Por quê? Porque se você acha que matar é errado, ninguém pode dizer para você que matar é certo e vice-versa. Você vai ter a sua opinião, e quem é que vai impor assim, olha, não pode fazer isso? O que geralmente faz, o que os estados fazem mesmo quando vai fazer uma Constituição? Tem uma Assembleia, não tem? Assembleia Nacional Constituinte ou Assembleia Constituinte? Quer dizer, então, que é a vontade da maioria ou a vontade de alguns que fazem aquela Constituição deve prevalecer? Mas isso é uma falácia. O fato de alguns ou a maioria dizer que algo deve ser assim não significa que algo é assim. Estão vendo o problema? Vocês estão enxergando a situação? Se uma Constituição, como por exemplo a Constituição nazista, existe e eles dizem que deve-se realizar a eugenia ou eutanásia, quem é outra nação para dizer que não deve? Quem é outra nação? Tem um legislador acima? Não tem. Não tem. Estou imaginando uma moral relativa, não absoluta. Portanto, para que haja coerência, até mesmo na nossa existência, até mesmo na forma como nós agimos em sociedade, é necessário uma legislação superior que transcende a nossa própria legislação. E um legislador não pode ser impessoal, pois somente uma pessoa, nesse caso 3, pode legislar. Portanto, tem que existir também um Deus. Mas talvez, como Nietzsche dizia, não, esquece esse negócio, não tem esse negócio de moral não. O que existe é a força, a vontade de potência, a vontade de poder. Mas você poderia perguntar para ele também, isso é bom ou isso é ruim? Não, você está trabalhando com categorias equivocadas. Tem o que é útil e o que não é útil. Mas o útil é melhor do que o inútil. Está vendo? Você não consegue escapar. Então, eu apresentei para vocês rapidamente 2 argumentos. O argumento da verdade e o argumento da moral. Só que alguém pôde reparar nesse argumento que o máximo que nós podemos alcançar é a ideia de uma mente superior, um conceito um tanto abstrato de Deus. Tudo bem, pode ser pessoal, pode ser superior, pode ser forte, mas não tem nada nesse argumento que prove que ele é onipotente. Não tem nada nesse argumento que prove que ele é uma trindade. Não tem nada nesses argumentos que provem que ele é onisciente. Então, eu quero apresentar para os irmãos algumas espécies de deuses que nós encontramos hoje. Como eu disse, meus irmãos, nós vivemos em um conflito, em uma guerra de cosmovisões. E vocês vão encontrar pessoas que defendem não somente esses, mas outras perspectivas também. A primeira, por exemplo, é o deísmo. O deísmo tem várias manifestações. É difícil você encaixotá-lo, colocá-lo e defini-lo. É isso. Mas tem algumas características que são mais gerais. Uma característica bem geral a respeito dele é de que Deus criou esse mundo, Ele estabeleceu leis fixas e imutáveis, só que Ele não age mais de maneira providencial no mundo, talvez até sustentando o mundo, mas Ele não intervém de uma maneira tal, por exemplo, que Ele possa realizar um milagre, porque segundo muitos deístas,
Ele, fazer um milagre, é quebrar as leis físicas e imutáveis que ele mesmo estabeleceu. Portanto, ele seria contrário às próprias leis que ele estabeleceu. Entenderam o raciocínio? Então, o universo é um todo fechado. É um sistema mecânico. De maneira que as leis estão ali estabelecidas e Deus não mais age de maneira interventora no mundo. Esse é o deísmo. Panteísmo. Pode falar, Isis. Deixa eu te dar, então. Sobre o deísmo também, a gente pode, seguindo esse raciocínio, quando você falou que Deus não poderia fazer esses milagres, porque ele estaria infringindo as próprias leis da física, da química, da biologia, enfim, na verdade, essas leis não foi ele que instituiu, foram o homem que instituiu. As leis da gravidade, o nome, a descoberta como lei, foi o homem. Então, na verdade, a gente chama de leis da física, da biologia, mas o homem traz esses conceitos. Deus, ele criou isso tudo, né? E a gente, por meio de estudo, sai criando as leis. Mas eu acho que é mais um ponto que a gente pode questionar o deísmo. Então, como que ele vai infringir leis que foram o próprio homem que deu o conceito, que descobriu essas leis, tá? Que colocou como um preceito, né? O próprio homem, sendo que a criação é toda dele, ele tem todo esse poder de movê-la da forma que ele achar que deve. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. Então, já aproveitando o gancho, então, eu costumo dizer que, rigorosamente falando, não existe leis da natureza. Existem leis de Deus. Ele que estabeleceu essas leis. E muitas leis que são apresentadas, às vezes, precisam ser mesmo até corrigidas. Não estou dizendo que todas elas estão equivocadas, como é o caso das leis da lógica, por exemplo, esses 3 que eu apresentei para vocês. Mas, muitas vezes, essas leis precisam ser avaliadas, corrigidas, até mesmo modificadas em muitas circunstâncias. Em algumas até mesmo impugnadas, né? Elas são removidas. Então, esse é um princípio interessantíssimo. Então, é muito importante a gente pensar nisso, que as leis foram estabelecidas por Deus. E a própria confissão nossa, a Confissão de Fé de Westminster, vai dizer que muitas vezes ele age até mesmo suspendendo elas, ou até mesmo, se ele quiser, modificando elas. Então, daí você vai pensar, não, peraí, então houve uma mudança em Deus? Não. Pode ser que até mesmo antes da fundação do mundo, em seus decretos, ele decidiu escrever na história que em determinado momento, esta lei vai momentaneamente, neste período, ser suspensa. Um exemplo. Isso não seria contrário ao próprio ser dele, porque ele já tinha estabelecido isso desde a fundação do mundo. Essa é, por exemplo, uma forma de você escapar do dilema deísta. Panteísmo. Os irmãos já ouviram falar sobre o panteísmo? Panteísmo, basicamente falando, é uma ideia onde Deus e o universo, Deus e o cosmos são basicamente um só, um ser. Alguém consegue imaginar aí talvez alguma religião que se aproxima muito disso? Eu sei que há divergências, mas vocês conseguem se lembrar assim de alguma? Não? Oi? Pode falar. O Avatar, isso. E ele é baseado no... Oi? Panteísmo. Mas tem uma religião por trás ali. Hindu. O hinduísmo. O hinduísmo. No hinduísmo, você tem aquilo que eles chamam... eu não lembro agora, é uma espécie de trindade, mas eles usam outro termo. Não sei se é triturme, eu não lembro bem ao certo agora o nome do termo. Mas você tem basicamente, no hinduísmo tardio, 3 deuses principais. Na verdade, tem um só. E muitos dizem que os outros são todas manifestações desse um só, que é Brahma. Brahma é o agente criador. Vishnu é o ser do mundo, é o contínuo ser, as modificações do mundo. E o terceiro é Shiva, que é o destruidor. É aquele que faz o retorno de todas as coisas. Eu sei que alguns hinduístas talvez me xingariam de eu chamá-lo de destruidor, mas basicamente isso que ele fala. Mas você percebe que no hinduísmo você tem uma mudança, na verdade, uma ideia cíclica do universo, do cosmos, de maneira geral. E a gente vai ver
de uma maneira muito interessante isso quando a gente estudar a teoria do Big Bang, se der tempo, né, para nós estudarmos ela. Porque a gente pensa que muitas vezes esses conceitos aparecem de repente. É só a ciência de maneira neutra que colaborou com isso. Não. Às vezes tem um indiano por trás tentando colaborar a ciência através dos pressupostos do hinduísmo dele. Panenteísmo é muito semelhante ao panteísmo. A diferença é que nesse contexto, o cosmos, o universo, é uma extensão do ser de Deus. Não é Deus, mas contém Deus. Ou melhor, o universo está contido em Deus. Percebe a diferença? Há uma parte separada, de fato, onde Deus existe, mas o universo está contido nele. Vejam, meus irmãos, essas coisas estão aí. Eu não vou entrar em detalhes, mas existem muitas pessoas que acreditam nisso, inclusive físicos, inclusive astrofísicos. Nós temos o pandeísmo. Alguém já fala sobre o pandeísmo também? Muito semelhante ao panenteísmo. A diferença é que eles acreditam que havia um Deus que era mera razão, e aí ele cria o mundo, e aí ele se torna um com o mundo. Não há uma separação depois de uma vez criado. Diferente, por exemplo, do Deus cristão. Deus criou o mundo, mas ele não precisa do mundo, ele é independente do mundo. Aqui não. Uma vez criado, não tem como você mais separar, dissolver. Nós temos também o politeísmo. Esse é mais conhecido, não é? O que é o politeísmo? Poli vem de muitos, não vem? Muitos deuses, muitos deuses. Nós pensamos que essas coisas já não mais existem, né? Vai na África para você ver então. O politeísmo lá se manifesta de várias maneiras. Até mesmo de uma forma que é chamada de animismo. Existe um Deus na árvore, existe um Deus no rio, existe um Deus ali, um Deus aqui. Se você for na África, você também vai encontrar. E nós temos também o monoteísmo. Pode falar. É uma pergunta porque é uma coisa bem próxima a nossa. Dentro do politeísmo, né? A gente não pode colocar aí também o catolicismo, porque muitas pessoas invocam cada santo para uma coisa. E elas verdadeiramente acreditam que aquele santo vai resolver o problema delas, né? Se é dívida, se é doença, se é o quê. Isso não se encaixa também no politeísmo, porque muitas pessoas nem lembram-se de Deus. Elas buscam realmente aquelas entidades para resolver seus problemas. A gente tá dando para ouvir? Quando nós analisamos a manifestação do catolicismo no Brasil, a gente tem que tomar um cuidado entre as manifestações do povo leigo e aquilo que o catecismo da igreja diz. Se você for no catecismo, por exemplo, católico, aquilo que muitas pessoas fazem não é de maneira nenhuma uma adoração. Alguns vão utilizar o termo até veneração, né? Então, na prática, muitas pessoas acabam realizando isso mesmo por causa da falta de instrução católica. Mas se você conversar, por exemplo, com um padre, talvez conversar com uma pessoa do próprio magistério, por exemplo, eles vão negar isso. É monoteísmo, entendeu? Então, há uma diferença entre a prática e a doutrina. Por isso que é importante, sempre que quando nós conversarmos com católicos, sempre basearmos no catecismo deles, porque aí é aquilo que, o que está lá é o que vale mesmo. Então, a gente precisa tomar muito esse cuidado quando for discutir com eles, entendeu? Mas tem isso. Na prática pode redundar mesmo, mas oficialmente esse não é a posição da Igreja Católica. Beleza? Alguém ia fazer mais uma pergunta aí? Não? Posso continuar? Eu quero apresentar para os irmãos um caminho mais excelente. A Escritura como ponto de partida epistemológico. O que eu quero dizer com isso? Todo sistema de pensamento, toda visão de mundo,
começa com um pressuposto. Todo. Se você conversar com um cientista que é um cientista empírico, ele vai dizer assim, olha, o conhecimento, ele vem através da experiência sensorial. Então, eu estou no meu laboratório, eu faço observações, e através dessas observações, eu chego num determinado conhecimento. Você vai conversar com um racionalista, ele vai dizer assim, olha, eu tenho um princípio, o princípio de Descartes, por exemplo. Penso, logo existo. A partir disso, eu vou começar a criar um sistema de pensamento por meio do qual eu quero interpretar o mundo. Você vai encontrar a fusão dos dois. Algumas pessoas vão dizer que o conhecimento vem através da experiência, mas nós temos categorias na mente por meio do qual toda essa bagagem que vem de fora é estruturada, como é o pensamento semelhante de Kant, de maneira que eu tenho a organização na minha mente, e é a minha mente que faz a ordem das coisas que vêm de fora. E aí sim, eu interpreto a realidade, nunca conhecendo a realidade em si, mas somente o fenômeno. Ele vai trabalhar isso. Todos os sistemas têm um princípio, um ponto de partida. O cristão, na minha concepção, não deve inicialmente procurar defender a sua fé a partir daqueles argumentos que eu acabei de dar. Assim como tem o cientista, assim como tem o racionalista, eu parto do princípio de que somente a Bíblia é a palavra de Deus. E a partir disso é que eu vou deduzir todo o restante do meu pensamento. Todo ele. Mas alguém pode dizer assim, não, mas isso é um tanto arbitrário. Se é assim, todos os sistemas são arbitrários também. Mas isso é um tanto circular, por quê? Você diz que acredita na palavra de Deus. Mas como é que você sabe disso? Porque a Bíblia me diz que ela é a palavra de Deus. Como assim? Não vira um círculo? Mas todo sistema de pensamento, a rigor, vai acabar caindo nesse problema também. Porque se você perguntar para o empirista, como foi que você chegou nesse conhecimento? Eu fiz a observação. Tá, mas por que observação? Porque eu observei. Está entendendo o raciocínio? Todo sistema de pensamento começa com um princípio. E eu penso que é assim que nós devemos também refletir. Por favor. A gente lê a Bíblia e a gente se depara com declarações de Cristo que, a princípio, parecem muito simplistas, muito superficiais. Ele falou por falar e depois saiu, não tinha coisa melhor para falar. Mas depois, estudando com afinco, a gente percebe a profundidade que estava ali de maneira seminal, quando Jesus fala assim, quem não é comigo é contra mim. Isso. Parece uma coisa simples. Lei do terceiro excluído aí. Isso, parece uma coisa simples. Ou então quando você percebe, em momento algum a Bíblia preocupa em provar que Deus existe, ou argumentar que Ele existe. Exato. Ela já começa com o pressuposto de que Ele existe. E muitos cientistas se enganam com essa questão de imparcialidade. Não, eu vou me afastar para tomar neutralidade científica. Suspensão do juízo. Suspensão do juízo, sendo que é mentira pura. Ninguém, mesmo os cientistas ou os teólogos, eles não falam assim, vou examinar para ver se Deus existe e depois tomar conclusões. Não, mesmo o cientista, ele parte de um princípio, Deus existe, e eu vou construir a minha vida em cima disso. Ou Deus não existe, eu vou construir a minha vida negando. E quando eu achar uma evidência, eu não posso crer, eu não posso virar crente. Essa semana a nossa ministra foi, semana passada, a Damares, ela foi condenada por quê? Não, mas a senhora não pode misturar religião com política. Na verdade, eles não estavam sendo neutros, eles queriam que ela misturasse ateísmo com política. Humanismo, com política. Não existe Estado neutro. Sim. É por isso que eu falo muito, meus irmãos, educação. Não pense, não existe educação pública neutra. Não existe. Se talvez vença a ideologia de gênero, talvez você vença ali a evolução, mas tem todo um corpo doutrinário secular ali. Por isso que eu falei no domingo passado, o propósito maior nosso seria muito mais eficaz se nós, por exemplo, criássemos pedagogias paralelas, se nós criássemos instituições confessionais, onde nós vamos apresentar a nossa cosmovisão. Eu sei que tem pessoas que talvez vão brigar comigo sobre isso, mas o próprio Escola Sem Partido, não tem como, existem coisas boas no Escola Sem Partido, existe, mas não tem como o professor chegar neutro e falar assim, olha, não, eu vou apresentar para você com honestidade esse aqui e esse aqui. Ele sempre vai tender a um lado, ele sempre vai refletir sobre um lado, ele sempre vai apontar uma visão mais enfática que a outra, não tem como escapar disso,
Só um comentário, até porque para um aluno, você mesmo está falando aqui, eu sei que a gente fala num ambiente nosso, de igreja, e você está revestido pela palavra de Deus, mas para um aluno, o professor é revestido da verdade. Então, o professor, ou ele entende isso ou não, porque assim, ele vai falar A lá na frente, o aluno vai falar, é verdade. Tanto que uma criança chega em casa, se a mãe contradizer, ela fala, não, mãe, não é isso, a professora não falou isso. Então, a gente já olha para a figura do professor revestido de uma verdade, entendeu? Então, mesmo que ele não queira, o que ele se posicionar vai ser tido como verdade pelo aluno. É muito importante a gente ter consciência disso. É interessante que a gente ouve um discurso assim, não, o professor é só um facilitador. É só isso, né? Quem fala muito isso é Piaget, né? A facilitação. Você vê também Paulo Freire e você fala assim, não, peraí, a gente tem que ter um equilíbrio aqui. Eu tenho muito que aprender com ele. Mas é interessante, né? Que na hora desses professores, vários desses professores dizem assim, ó, é isso, o negócio é isso aqui, ó. E esse pessoal da direita, ó, tá com nada. Opa, peraí. Eu sou um facilitador ou eu estou tentando direcionar o meu aluno? Não tem como, essa neutralidade é impossível, meus irmãos. Impossível. E a gente precisa refletir sobre essas coisas. Não que você não deva lutar, né, combater a ideologia de gênero na escola pública, não. Mas se nós não refletirmos sobre outras formas, né, a gente vai perder espaço. Se a gente não dedicar o nosso tempo com os nossos filhos, ensinando para eles, lá na casa deles, olha, meus irmãos, ó, meus filhinhos, meus irmãos também, né? Meus irmãos na fé, olha, história não é igual o seu professor ensina, que Idade Média é só feudalismo. Não é só isso não, tem muito mais por trás aí. Olha, biologia não é só isso que ele te ensina não, tem muito mais aí, deixa eu te explicar. Se a gente não tiver essa proximidade com os nossos filhos, pode ter certeza, nós perdemos ele. Esse caminho de chegar da escola e você contradizer o que foi dito é muito mais custoso, muito mais difícil do que você acabou de falar, da gente criar instituições que vão estar convergindo com a nossa, né, cosmovisão, usando já o conceito. E olha só, meus irmãos, e é isso que eu acho impressionante. Eu, por exemplo, eu procuro adquirir conhecimento. Um dos maiores propósitos, é claro, é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Mas eu quero fazer com que meu filho conheça a Deus também e o mundo. Então, como é que eu faço isso? Eu procuro estudar para poder passar para ele. Só que o que a gente faz? Não, deixa o Estado. Não vou procurar conhecimento, não. Deixa o Estado fazer isso para mim. Você já perdeu ele. Depois você vai ficar com 15, quando ele tiver 15, 16 anos, você está reclamando que ele está rebelde, que ele é autoritário, você não consegue mais conversar com ele. Ele preocupa muito mais com os amiguinhos dele, está muito mais feliz com os amiguinhos dele que com você. Por quê? Porque você deixou ele na mão do Estado. Está entendendo a gravidade disso, Pedro Stoff? É que os pais, inclusive pais crentes, sendo Estado ou privado, só quer saber que da escola passar o filho dele no final do ano. Então, a gente está até conversando aqui, isso é um trabalho que a gente tem que fazer antes, de prevenção, de estar junto, de estudar. Os pais têm preguiça de estudar. E aí usam aquela falácia, eu não consigo fazer isso, não consigo aprender isso. A não ser que a gente não tenha algum problema mental, a gente consegue aprender essas coisas. A gente só tem preguiça de aprender. Só que se a gente se preocupar com os nossos filhos, igual você está falando aí o caminho que a gente vai tomar é outro, né? Não só colocá-la na mão dos professores ou da escola, mas a educação do meu filho sou eu quem dá. A escola pode ser um complemento, pode ser qualquer outra coisa, mas a educação dele sou eu o responsável. Vou corroborar, então. Eu sei que eu estou falando muito, Lucas, desculpa. Mas como é uma área que eu trabalho, na verdade, a gente está numa enorme mudança de paradigma, né? A gente já está vivendo a 4ª Revolução Industrial. Então, a gente ainda não atinou que, na nossa época, e eu sou mais jovem, eu tenho 34 anos, mas quando eu estudava, a informação era mais difícil de ser acessada. Então, para a gente fazer um trabalho, muitos vão lembrar, a gente tinha que ir em bibliotecas, eu ia muito, era Barça, era copiar uma imagem, eu lembro com papel de seda. Enfim, a gente fazia isso há pouco tempo atrás. Só que agora, a informação
Não o conhecimento. A informação, ela está na palma da mão, né? Vamos colocar assim, de todos nós. Então, aquela ideia de que eu vou levar meu filho para a escola porque ele tem que ter conhecimento, isso é uma falácia hoje em dia, porque seu filho está na palma da mão dele. O que a gente tem que fazer? As competências do século XXI não são essas. As competências que a gente vê hoje, nessa 4ª Revolução Industrial, é a primeira coisa, fazer seres, a gente poder incutir neles a palavra de Deus, com essa cosmovisão cristã. E aí, outras coisas que você faz muito na sua aula, né? Então, eu tenho que ensinar para o meu filho sobre lógica, eu tenho que ensinar para o meu filho a ser crítico. O que o Pedro colocou, meu filho tem que ser autodidata. O autodidatismo é para todos nós. Pedro acabou de dizer, qualquer pessoa pode aprender o que ela quiser, se ela não tiver algum transtorno de aprendizagem maior. Então, a gente tem outras competências, como também formar um ser socioemocional, controle emocional dos nossos filhos, controlar o pecado. Enfim, hoje a gente está em outras funções. Aquela idealização de vai para a escola, porque é lá que está o conhecimento. Isso não existe mais. Aí eu concordo, tudo bem, você pode levar para a escola, ali tem um professor que vai apresentar algumas informações, mas a formação do sujeito crítico, lógico, um sujeito autodidata, um sujeito com uma autorregulação emocional, é prerrogativa da família, minha opinião. Não, e eu concordo. E talvez alguém esteja imaginando assim, poxa vida, que coisa difícil, mas eu não tenho sabedoria. O que Tiago fala lá? Você não tem? Quer sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus. Ah, mas minha memória não é boa. Peça a Deus. Ah, mas eu estou com dificuldade aqui, ó. Peça a Deus. Quem conhece a história, não sei, do missionário Osni? Ralou para poder aprender o árabe. O árabe conta a história que ele até teve uma hora lá que ele estava com tanta raiva que ele começou a pisar nos livros e pular em cima dos livros dele. Mas ele pediu sabedoria a Deus e hoje ele fala árabe. Teve um cara que virou para ele e falou assim, olha, você nunca vai aprender isso, você não vai aprender. Eu já tentei vários anos e não consegui. E ele aprendeu, o Osni aprendeu. E o cara virou para ele e falou assim, realmente, não esperava não, parabéns. Alguém levantou a mão aí, rapidinho? Irinaldo. Pegando um gancho no que o Pedro e a Isis falaram ali, eu noto rapidamente o seguinte, que existe uma mudança na razão do conhecimento, uma mudança da Idade Média, né, para hoje, do porquê que nós devemos buscar o conhecimento. O conhecimento perdeu o valor em si mesmo, e as pessoas buscam o conhecimento, a maior parte, com um único e exclusivo fim econômico. Então, a pessoa quer ir à escola, quer frequentar uma graduação, ou ter um mestrado ou doutorado, não em busca... Culto ao diploma, né? Eles querem, na verdade, é só buscar um título para poder conseguir um cargo ou um emprego. Enfim, você vai perguntar a uma pessoa o que ela fazer, se ela quer fazer, ou melhor, se ela quiser fazer um curso de artes, por exemplo, normalmente as pessoas vão virar a cara, né? Pô, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito e tal. Ah, eu quero fazer música, quero tocar violão. Pô, não vai fazer isso não, isso aí vai fazer filosofia, por exemplo. Vê se alguém que tem o sonho de virar fazer um curso de filosofia, não virar filósofo, mas fazer um curso de filosofia, as pessoas vão sugerir a ele um outro curso. Entendeu? Então, o conhecimento perde o valor em si, sabe? E os pais precisam atentar para isso, porque às vezes ficam querendo induzir os seus filhos a só fazer aquilo que vai dar um futuro, muito entre aspas. Deixa eu aproveitar e jogar uma bomba aqui. Jogar uma bomba rapidinho. Eu não estou dizendo que todos fazem isso não, mas é muito difícil você ver pais ensinando suas filhas a serem boas donas de casa. Geralmente ensina, não, filho, olha, você vai estudar aqui, tal, fazer inglês, tal, e depois você vai formar ali, pronto. Já viu? Por quê? Dona de casa? Minha filha? Cuidadora do lar? Não, de maneira nenhuma. Ficar dependente lá, ó, do meu marido? De maneira nenhuma. Mas é engraçado, quando eu olho para a Escritura, não é isso que eu vejo.
Eu vejo a mulher virtuosa, que é aquela que acorda cedo, que administra bem a sua casa, tem suas servas. Não estou dizendo que a mulher não deva, viu, feminista de plantão aí? Não deva, né? Não deva fazer um curso. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Mas nós perdemos essa visão. Está vendo como é que a visão de mundo é importante? A gente só vai, sendo empurrado aí, sendo empurrado. É isso que você tem que crer. É isso que você tem que acreditar. Não, mulher, você tem que buscar o empoderamento. Você tem que ser poderosa. Hoje em dia tem até chegou lá em casa, acho que Drogaria Pacheco, 2 livrinhos lá, a historinha das empoderadinhas, não sei o que lá. Mas olha só, meus irmãos, a gente precisa refletir sobre essas coisas. Dos casais mais piedosos que eu conheço, a mulher optou por ser uma dona do lar, uma mulher que cuida do lar, que cuida dos seus filhos. Você pode ter certeza que esses filhos vão ser diferentes, pode ter certeza disso. Igual a Is falou, eles serão afetivamente diferentes. Essas pessoas, elas vão conseguir lidar com os problemas do cotidiano de uma maneira superior, porque enquanto a mãe e o pai estão trabalhando e o filho não está em casa, como está sendo gerado nessa criança suas expectativas, suas emoções, seus pensamentos, se o pai e a mãe, que é o seu referencial, não estão presentes? Será uma criança totalmente diferente daquela que a mãe decidiu ficar no lar. Vejam, meus irmãos, não me entendam mal, eu joguei a bomba, eu sei que a bomba é pesada, mas nós precisamos refletir sobre essas coisas. Não estou ensinando, mulher, de jeito nenhum, não vá fazer um curso superior. Não é isso que estou ensinando. Mas nós devemos refletir sobre essas coisas. Ok? Alguém tem mais uma coisa para comentar? Não? Tem certeza? Então vou continuar. Oi, aí, eu sabia que alguém ia falar. É só esperar. Eu acho que tudo que está sendo falado aqui tem a ver com exatamente cosmovisão. Tudo isso que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, quando eu vou fazer escolhas em relação à minha família, com quem eu vou me casar, como vai ser meu casamento, como eu vou criar meus filhos, isso tudo tem a ver com a cosmovisão, né? Como eu vou criar meus filhos, o que eu quero para meus filhos, tudo isso tem a ver com a cosmovisão. E como você já falou antes, é importante a gente pensar o porquê que eu escolhi isso. Eu escolhi isso porque eu entendo pela palavra de Deus que esse é o melhor caminho. Eu escolhi isso com sabedoria. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com cosmovisão, né? Quem é o homem, quem é a mulher, qual o papel de cada um, o que é importante, o que não é, né? O que é importante para meu filho, o que eu quero para meu filho, o que o meu filho quer. Isso tudo tem a ver com cosmovisão. E a gente tem que lembrar que o princípio de tudo é a palavra de Deus. Eu vou aproveitar, então, pegar uma parte da sua palavra e vou jogar mais uma bomba aqui. Mas vejam, meus irmãos, são bombas que, ao meu ver, não destroem. Né? Não, destroem algumas ideias, né? Mas acho que produzem frutos. Olha só, muitas pessoas acham que o namoro é uma obra missionária. Então, eles vão lá fora no mundo, procurar alguém e depois, com a desculpa, dizem assim, não, ele vai se converter. Olha só, algumas pessoas tentam procurar os limites, até onde ele pode ir, ao invés de pensar assim, como o meu cônjuge pode juntamente glorificar a Deus? Como nós juntos, melhor dizendo, podemos glorificar a Deus? É muito mais excelente eu buscar alguém que vai me ajudar a crescer na fé do que eu fazer uma obra missionária. Não estou dizendo que existem casos, eu sei que existem casos, né? Mas, à luz das Escrituras, não é a forma desejada, não é a forma correta. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer, olha, quer casar? Case, contanto que seja no Senhor. Você pode fazer um malabarismo exegético ali, não adianta não. Está ensinando ali, contudo que seja no Senhor. Não, mas isso só funciona para mulher. Me ajuda aí, né?
Me ajuda aí. Então, é só reflexões, meus irmãos. Reflexões que é também cosmovisão. Deixa eu continuar aqui. Acho que bateu um sinal, né? Contudo, nada impede, olha só, de utilizarmos argumentos naturais, como foi aqueles que eu apresentei para vocês, como argumentos ad hominem ou reductio ad absurdo. Eu vou explicar para vocês aqui. O ad hominem aqui não significa uma falácia que eu atacar a pessoa ao invés do argumento. Mas, na verdade, é utilizar-se da visão de mundo da pessoa para mostrar que o argumento dela é falho. É muito semelhante, então, à ideia do reductio ad absurdo. Ou seja, é você pegar a visão de mundo da pessoa e reduzi-la ao absurdo. Alguém abre Provérbios 26, de 4 a 6. Eu quero dar um exemplo para vocês aí das pessoas que, por exemplo, defendem o homossexualismo da seguinte maneira. Não, homossexualismo é uma coisa completamente natural. Eles estão dizendo, viu? Não sou eu não. É uma coisa completamente normal, porque quando nós analisamos a natureza, nós percebemos, por exemplo, que existem certos primatas que eles têm relação entre si. Uma coisa completamente normal. A pessoa diz isso, né? Mas você pode virar para ela e dizer assim, olha, engraçado, eu olho para a natureza e vejo a aranha viúva negra, que depois de ter relação com o seu marido, mata ele. Completamente normal. Baseando-se na sua lógica, por que aceitar um e não aceitar outro? Cachorro come cocô. Normal. Qual o problema? Vamos comer cocô? É isso? É isso mesmo? Não. Você quer ter essa visão de mundo? Então vamos levar ela às últimas consequências. Tem pedofilia também. Você vai cometer pedofilia? Você vai aceitar pedofilia? Um animal mata o outro. Oi? Estupro, comer filhote. E aí? Assuma tudo. Está vendo que você reduziu ao absurdo o argumento da pessoa? Então, você pode utilizar desses argumentos para mostrar os erros do próprio sistema da pessoa. Alguém pode ler, por favor, Provérbios 26, 4 a 6? Semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Olha que interessante esse texto. Ó, acabou passando um pouquinho mais ou foi isso mesmo? É 4,6, é isso mesmo? Então, eu acho que eu aumentei um pouquinho aí. Mas o texto diz o seguinte, olha, não responda o insensato, né, com a sua insensatez. Mas depois ele diz assim, olha, não, responda o insensato com a sua insensatez. O que ele quer dizer? Tipo assim, parece uma contradição. Eu leio um professor meu comentando isso. Estranho esse texto, né? Mas eu vi uma interpretação muito interessante e se aplica àquilo que eu acabei de dizer para vocês. O que ele está querendo dizer assim? Olha, quando ele diz na primeira vez, olha, não responda o insensato conforme a sua insensatez, é o seguinte, não assuma a visão de mundo dele. A princípio você vai fazer isso. Não assuma, você tem uma, ele tem outra. Aí depois quando diz assim, olha, responda de acordo com a sua insensatez, é justamente fazer isso. Ah, então você está dizendo isso? Então, baseado no seu sistema, isso é isso? Está entendendo? Entenderam a diferença? Você primeiro não faz ajuntamento com a visão dele, mas se apropria da própria visão dele para respondê-lo e mostrar a incoerência dele. Ok? Essa é uma forma de interpretar e eu acredito que essa é a forma adequada de interpretar esse texto. Não vai dar tempo para a gente falar, mas eu ia entrar agora em cosmologia e a gente ia tratar de algumas teorias que você pode chamar de cosmogônicas, teogônicas, cosmológicas, sobre a origem do cosmos. E olha só que interessante, eu até compartilhei isso em alguns grupos. Eu li isso nesse livro aqui, ó, do Astrofísica para Apressados. É um livro de astrofísica mais curto, não tem nem 150 páginas. Esse aqui, ó, o Neil deGrasse Tyson, ele é considerado, ele é o mais famoso hoje em dia, provavelmente, o mais famoso astrofísico e talvez um dos mais renomados. E olha o que ele diz lá no livro dele, olha. Alguns religiosos afirmam,
com um tom de superioridade moral, que algo deve ter dado início a tudo, uma força superior a todas as outras, uma fonte da qual tudo brota, um agente primordial. Esse aqui é o pensamento dos religiosos. Na mente dessas pessoas, essa coisa, é claro, é Deus. Mas e se o universo sempre tivesse existido ali, em um estado ou condição que ainda não identificamos? Um multiverso, ou seja, não tem um universo, tem vários. Por exemplo, que continuamente dê à luz universos. Ou, e se o universo simplesmente brotou do nada? Veja, esse é um dos maiores astrofísicos do mundo vivo. Ou e se tudo o que sabemos e amamos fosse apenas uma simulação de computador criada para a diversão de uma espécie alienígena superinteligente? Chesterton, certa vez, disse que o problema do ateu é que quando a pessoa acaba não acreditando em nada, ela pode acreditar em tudo. O cara está acreditando que, não acreditando, mas abrindo a possibilidade de ter sido alienígenas projetando essa realidade virtual. Mas nós poderíamos perguntar, tá bom, e quem fez os alienígenas? Quem fez eles? Ou então, o nada. Irmãos, tem um princípio irrefutável que diz o seguinte, olha, do nada, nada procede. Se não tem nada, absolutamente nada, o que vai surgir de lá? É por isso que as Escrituras falam que aqueles que se inculcam por sábios se tornam o quê? Loucos. E sabe que a palavra lá, no grego, é idiota. É idiota. Aqueles que se inculcam por sábios tornam-se idiotas. E o multiverso também não explica. Um universo gerou outro. Tá, mas e esse multiverso? Foi gerado por quê? Está vendo que sempre você vai poder dar um ponto, a gente pode dizer, a gente sempre tem que fazer uma regressão. Tem que ter uma causa não causada. Veja, meus irmãos, eu geralmente não utilizo desses argumentos na hora de apresentar minha fé. Eu apresento as Escrituras. Mas, se isso for levantado, nada impede de você utilizar esses argumentos. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu não fundamento a minha fé nesses argumentos. Eu não fundamento minha fé na ciência. Eu fundamento minha fé na palavra de Deus. Contudo, isso não quer dizer que eu não deva usar a ciência ou qualquer outra ferramenta para falar a respeito ou defender a minha fé. Ok? Por favor, espera aí. Que você indicou e nós lemos no texto de Provérbios 26, na versão da linguagem de hoje, diz assim, parece que é esclarecedor. Provérbios 26, 4, que a Yael leu também, fala assim: quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Talvez a gente possa entender como Jesus falando para não dar pérolas para porcos, talvez as perguntas que os fariseus faziam para condenar, e Jesus falava, não, sobre isso eu não vou te responder, não. Né? Talvez. Sim. A pergunta. Isso. Não deu uma resposta. Sim. Sim. Eu só queria dar uma contribuição, assim, a gente estava voltando numa viagem longa de carro, e aí a Cizinha estava toda do meu lado, né? Porque não tem jeito de dois dirigir ao mesmo tempo, né? Então ela pegou a Bíblia e estava lendo no livro de Juízes, e a gente lendo e comentando a palavra de Deus e tal, e foi tão gostoso, né? E o que chamou muita atenção no caso de Jefté, não sei se vocês se lembram, mas Jefté é filho de uma prostituta, né? E ele foi mandado para longe de casa pelos irmãos, exatamente porque era filho de uma prostituta e não filho da mãe deles. Mais para frente um pouquinho, os anciãos mandaram trazer Jefté de volta, para Jefté
guerrear contra os eframitas, né? E aí eu fiquei pensando assim, como é que Deus faz as coisas? Né? Como é que Deus usa, né, coisas que são desprezadas, e é impressionante como isso é repetitício na palavra de Deus. E aí, pensando em cosmovisão, né, para mim, o capítulo 1 e o capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é assim, fenomenal. Né, porque Paulo vem argumentando assim, olha, não é a sabedoria humana, não é a sabedoria do mundo, não são as coisas fortes aos olhos dos homens. Não é? E ele até cita um texto de Isaías, né, quando ele diz que Deus destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos entendidos. Ele está falando exatamente num contexto em que Deus quer mesmo é o coração. Deus quer o nosso coração. Quando você vai lá no texto de Isaías, ele fala assim, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí, na sequência que ele fala, eu vou aniquilar a sabedoria dos sábios. Né? E dentro desse contexto de sabedoria, né, eu só queria ler os versos de 1 a 5, do capítulo 2 aos Coríntios, né, porque eu acho que nos ajuda até a nos eximirmos de algumas prerrogativas que a gente gostaria de ter, né, de rachar a cabeça de uma pessoa e botar a cosmovisão cristã lá dentro. Né? Paulo diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que Deus nos abençoe, né, nesse sentido, porque eu tenho a tendência de tentar rachar a cabeça das pessoas para botar o Evangelho lá dentro. E eu preciso lembrar de Paulo. Uma pessoa só pode obter a cosmovisão cristã e vivê-la se ele se converter. E isso é obra do Espírito Santo, não é nossa. Isso aí, é claro. Acabou, né? Vamos orar? Alguma coisa, Evelyn? Senhor Deus e Pai bendito, nós queremos te agradecer por mais este dia que o Senhor nos concede, por essa oportunidade, ó Deus, de aprendermos um pouco mais a respeito do Senhor e do mundo que nos cerca, da Tua Palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a conhecer mais a respeito do Senhor, conhecer mais a respeito do mundo, ó Deus, e que o Senhor possa nos ajudar a refletir, a mensurar, a razoar nos nossos corações sobre como nós devemos agir nesse mundo. Queremos viver, ó Deus, uma vida em santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E isso, ó Deus, reflete também na nossa mente, não só nos nossos atos. Por isso pedimos, ó Deus, que todo o nosso ser seja um ser voltado a Ti. Um ser, ó Deus, que busca amá-lo com todas as forças, em todas as atividades. Sei que existem muitas pessoas aqui, ó Deus, que trabalham em diversas áreas, estudam, que eles possam ser sal e luz, ó Deus, lá, naquele lugar. É isso que pedimos, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer-nos no restante do dia, nos prepare, ó Deus, para logo mais e nos despeça em segurança. É isso que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.